Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, toda majestade. Nós estamos mais uma vez compartilhando o devocional com os irmãos e o tema é a gente crer no nosso Deus Todo-Poderoso que tem promessa para nós. E a gente se agrega muito ao livro de Josué, quando no versículo 9 do capítulo 14, 9, né, diz assim: Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Aí lá no 12 diz assim: Agora pois, dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, né? E no 13 vem a resposta que Caleb estava querendo de Josué. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, deu Hebron em herança. Então, vocês percebem que Caleb, quando ele viu aquela promessa de Deus, através de Moisés, falando para Josué, e ele estava junto, Josué e Caleb estavam juntos, ele tinha 40 anos. Passaram-se 45 anos. Então, com 85 anos, Caleb foi lá para falar com Josué a respeito da promessa de Deus. E ele foi abençoado, né? Ele perseverou na fé. É isso que nós precisamos fazer, é descansar com esperança nas promessas de Deus para nós. Descansar no Senhor, sabendo que tendo a convicção plena de que Deus vai nos abençoar no tempo dele. Por isso que nós precisamos perseverar na fé. A gente vê essa história, esse versículo, essa passagem aqui, falando a respeito da perseverança da fé, né, de Caleb. É um exemplo para nós, meus irmãos. Foram 45 anos de oração, de luta, enfrentando obstáculos, sabe? Coisas assim, dificílimas para ele. Mas ele creu na promessa de Deus. E entendia sempre que aquela promessa ia se cumprir um dia. E se cumpriu, né? Às vezes a gente para assim, quantos de nós já estamos ou ficamos numa situação dessa de perseverar por 45 anos para receber a bênção? Entendeu? É isso que nós precisamos trabalhar, né? Às vezes a gente é muito impaciente, às vezes a nossa fé é pequena, né? E a gente precisa crer que Deus tem o tempo dele, sabe? Às vezes por causa da nossa impaciência a gente toma decisões para resolver determinadas questões sem às vezes nem consultar a vontade de Deus, né? Aí depois que a gente toma a decisão por nossa conta própria, as coisas não funcionam como a gente espera, aí a gente vai buscar Deus para ver se a gente consegue a bênção. Mas por que não teve paciência e esperou o tempo de Deus, né? A gente precisa entender isso de forma assim plena, porque lá em Provérbios 16:3 fala sobre isso. Aí, Provérbios 16:3 está dizendo para a gente consagrar todas as nossas decisões na mão do Senhor. A gente for tomar uma decisão, consagrar ao Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente consagrar essas tomadas de decisões nossas nas mãos do Senhor, entregar nas mãos do Senhor, nossos planos serão bem-sucedidos. É o que fala em Provérbios 16:3. Né? E a Bíblia também ela nos dá promessa de esperança, dá promessa de encorajamento. Quantos de nós, né, já nos recorremos a Isaías 41:10, né? Quando Deus fala para nós: não temas, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus Todo-Poderoso. E ele continua falando: eu te fortaleço e te ajudarei. Ele sempre fala isso. E lá no finalzinho desse versículo 10 de 41, de Isaías 41, ele ainda diz mais: te segurarei com a minha mão direita, que é a mão vitoriosa. Gente, que palavra abençoada. A gente confiar no Senhor, né? Entregar nossas causas na mão dele. Nós precisamos esperar, aprender a esperar nas promessas de Deus. Crer que Deus, Jesus, ele é bom para nós de todo o tempo. Ele só quer o melhor para nós. É isso que ele quer de nós.
E a gente precisa perseverar com paciência, né? Porque quando a gente persevera com paciência, quando a gente espera o tempo do Senhor, há uma influência muito intensa para a gente desenvolver o nosso caráter, o caráter de Deus em nós, o caráter de Deus em nós, a paciência, o amor, a perseverança, né? A mansidão, é isso, a bondade, que são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito que estabelecem esse desenvolvimento do caráter de Deus em nós, né? Por isso que Gálatas 5:22 fala de forma bem plena sobre isso. A gente precisa entender que a nossa paciência demonstra a Deus que nós estamos crendo nele, estamos esperando a vontade dele, acreditando na vontade dele e não dando ouvidos às influências malignas, né? As influências malignas estão sempre querendo tirar a gente do caminho, do foco de Deus, dizendo, tá vendo, é assim que Deus te ama, ele não está te respondendo e fica ali. Então, esquecer essas influências malignas e crer que Deus tem promessas sublimes para nossas vidas. Tá? Não permita, meu irmão, que o maligno venha fazer arruaça na sua mente. Tire esses pensamentos sabotadores da sua mente. Sabe? Sabe por quê? Porque nós somos merecedores, sim. Somos merecedores das promessas de Deus. Deus sempre nos tornou merecedores disso. Por isso que ele mandou Jesus para dar a vida por nós. Pela misericórdia dele. Não porque nós merecemos. Isso é a verdade. Né? Nós precisamos crer que nós temos um Deus todo-poderoso, é o Deus do impossível, que sempre estará conosco em todo o tempo. É o que Jesus falou lá em Mateus 28:20. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele nos ama. Tá? Ele falou, repito, Isaías 41, Deus, para a gente não ter medo, que ele está na frente conosco. Apesar de a gente estar sofrendo aflições, apesar da gente estar enfrentando dificuldades terríveis durante a nossa vivência, mas a gente ter certeza que há um futuro promissor na nossa vida junto com o nosso Pai Celestial, sabe? É isso que nós precisamos entender, tá? E acreditar nas promessas dele. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abençoa, Jesus, teus servos e as tuas servas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.